Olá, meu nome é José Geraldo Leite Ribeiro e hoje nós abordaremos a vacina BCG. Sou médico da Coordenadoria de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde e professor da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana. A vacina BCG é talvez a mais antiga das que estão ainda em nosso calendário, começou a ser usada desde 1931, mas curiosamente é uma das vacinas que causam mais dúvidas às pessoas que trabalham na sala de vacina, aos colegas que atendem às complicações, né? Antes de iniciarmos, eu gostaria de declarar meus conflitos de interesse, como eu atuo também no mercado privado de vacinas, embora no caso do BCG isso não interfira muito em nossa apresentação, mas está aí declarado e ao final tem meu e-mail também e qualquer solicitação de artigo científico que dê base ao que nós conversarmos está à disposição de vocês. A base do controle da tuberculose no Brasil é dado pelo Manual de Recomendações de Controle do Ministério da Saúde. É claro que entre um manual e o outro vão, às vezes, sendo feitos alguns ofícios, alterando uma ou outra questão. Mas o que é central, mais importante, nós encontramos neste manual, que é facilmente disponível em PDF, basta colocar o nome dele. E o capítulo desse manual a respeito do BCG é que dá base à nossa apresentação. Então, vocês são convidados a conhecer esse capítulo, além de outros muito importantes em relação à tuberculose. A tuberculose é uma doença bastante antiga, mas quem identificou o seu agente foi Koch. Daí ele ter ganho o nome também de bacilo de Koch, hoje também conhecido como Mycobacterium tuberculosis, que é seu nome científico. Ele é uma bactéria aeróbica estrita, intracelular. Isso dificulta não só o fato dele ser intracelular facultativo, como a formação de granuloma dificulta a ação de muitas drogas terapêuticas, né? Ele também se reproduz lentamente e isso também impacta a ação de drogas que atuam na reprodução bacteriana. Uma característica tintorial, né, ao fazer-se lâminas de secreção, é que ele é um bacilo álcool-ácido resistente. Então, isso facilita a sua identificação em determinadas colorações que são usadas para o diagnóstico. A tuberculose tem geralmente um início muito insidioso, então o paciente, de forma muito gradativa, vai entrando na doença. Primeiro desânimo, febre vespertina, emagrecimento, e a partir daí surge a tosse, e a tosse característica, persistente, que acaba num quadro florido de tosse com raias de sangue, emagrecimento intenso e outras complicações. Na criança, o diagnóstico é mais diversificado. Às vezes a criança apresenta forma meningia, às vezes forma de linfonodo, né? E é mais difícil obter-se o bacilo para diagnóstico etiológico. Então, algumas vezes nós precisamos submeter crianças altamente suspeitas a tratamento de prova pela impossibilidade de ter o agente. Então, continua sendo uma doença importante no mundo todo. O Brasil não é dos países de maior prevalência, mas é um dos países com maior número de casos. Então, como nós temos uma boa população e ainda temos uma prevalência importante de tuberculose, nós contribuímos com um número de casos muito grande entre aqueles que ocorrem no mundo. Mas as regiões mais escuras, como vocês estão vendo nesse mapa da Organização Mundial de Saúde, ainda são regiões de prevalência maior. Mas às vezes populações
países de populações muito pequenas, o que acaba impactando pouco em termos do número de casos que ocorrem no mundo, né? Aí dentro do Brasil há uma irregularidade muito grande nas taxas de prevalência. Nós temos que ter muito cuidado ao analisar isso, porque às vezes uma baixa taxa de prevalência quer dizer baixa detecção. Outras vezes uma taxa de prevalência maior tem relação com um melhor serviço de saúde, que busca seus casos, que faz diagnóstico. Mas há aqueles locais que têm qualidade de serviço e têm também as condições sociais que impactam a tuberculose. A tuberculose é uma doença ligada às más condições de moradia, às más condições nutricionais, né? É uma doença mesmo ligada à pobreza social, à diferença de renda dentro da população. Então, dentro do Brasil, até dentro de grandes cidades, nós vamos ter regiões de baixa prevalência e regiões de alta prevalência. Na década de 70, nós tínhamos uma prevalência mais alta, mas em compensação conseguíamos uma diminuição muito rápida dos casos. Até que no início da década de 80, o surgimento do HIV e a sua expansão no mundo, né, dificultou o controle da tuberculose, e hoje nós continuamos com uma diminuição de prevalência, como a gente observa. No entanto, essa queda não é tão acentuada ano a ano, e a doença continua sendo uma doença importante no país. Para a gente compreender a ação do BCG, vamos recordar um pouquinho da história natural da tuberculose. Então, a cadeia começa quando um bacilífero, ou seja, alguém que está expelindo o bacilo, geralmente alguém que está com a forma pulmonar de tuberculose, convive com uma pessoa que nunca foi infectada. E vai transmitir esse bacilo por uma pessoa que nunca foi infectada. Ora, nos países de maior prevalência, essa pessoa que nunca foi infectada geralmente é uma criança. A maioria dos adultos já foram infectados no passado. Então, esta pessoa que recebe a primeira infecção, nós costumamos denominar de primo-infectados, em geral apresentam, são assintomáticas ou um quadro muito leve, uma doença respiratória leve, tem um correspondente radiográfico, um sinal de halteres, mas para você solicitar a radiografia é preciso de uma clínica mais exuberante, e muitos desses pacientes não vão ter clínica. Então o organismo vai resolver espontaneamente a infecção. E aí eles vão tornar-se infectados, em geral, para o resto da vida. Então são pessoas, a maioria de nós brasileiros provavelmente está nessa situação, pessoas que portam o bacilo da tuberculose. Numa situação futura de vida, quando há uma queda de imunidade específica para o bacilo e há uma reprodução maior endógena, eu posso ter a doença, aí será uma forma secundária. Ou até se há uma superinfecção nessa pessoa que foi infectada, por exemplo, quando criança. Então aí eu vou ter esses doentes pós-primários, e a forma mais típica é a forma pulmonar. A forma pulmonar vai fazer bacilíferos e vai retornar todo o ciclo, né? Professor Zé Félix, que foi muito importante no controle da tuberculose em Minas, sempre disse: se eu estou fazendo o diagnóstico de tuberculose hoje, eu vou ter tuberculose para os próximos 20 anos, porque são adultos que estão contaminando pessoas nunca infectadas. Bom, mas uma parte desses primo-infectados pode não controlar a primo-infecção. Ela se disseminar sob uma forma septicêmica, também conhecida como tuberculose miliar, fazer uma meningite tuberculosa. Isso acontece principalmente quando o primo infectado tem menos de 2 anos de idade, e menos comumente como o primo infectado tem mais de 5 anos de idade. O papel do BCG é exatamente impedir que esse primo infectado evolua para uma forma grave. Infelizmente,
os estudos mais recentes indicam que o BCG não vai alterar o restante da cadeia da tuberculose. Ou seja, ele não vai evitar a prima infecção, ele não vai evitar que esse primo infectado se torne infectado e amanhã possa ter uma tuberculose pulmonar. Ele vai agir nesse momento, impedindo, por isso ele tem que ser aplicado antes da infecção, para impedir que a prima infecção se dissemine, né? Então esse vai ser o papel da nossa vacina do BCG. Então como eu controlo tuberculose? Controlo fazendo o diagnóstico precoce e tratando os bacilíferos. Isso é que vai ter resultado. E eu preciso de um critério para diagnóstico precoce. Se ficar aguardando, muitas vezes uma pessoa com tuberculose vai várias vezes ao serviço de saúde até que ele tenha um quadro mais típico e alguém pense em tuberculose. Então eu não devo esperar isso. Eu devo fazer um critério de suspeição mais objetivo, ou seja, está tossindo há 3 semanas ou mais, eu vou procurar bacilo nesse paciente, vou fazer baciloscopia. Não estou dizendo que ele está com a doença, né? Então esta é a melhor forma de controlar a doença, garantir que o tratamento seja todo feito, e isso, o tratamento diariamente observado ajuda muito, muitos municípios usam esse recurso, né? Através de agentes comunitários que observam, né, presenciam a tomada de medicamentos pelo paciente para evitar o abandono do tratamento, que é um grande problema. Um outro ponto importante para o controle é o tratamento de casos iniciais ou de casos assintomáticos que vão ocorrer dentro da casa, principalmente do bacilífero. Então, no diagnóstico de um bacilífero, todos aqueles que têm contato íntimo com eles, domiciliar ou extradomiciliar íntimo, devem ser avaliados para a necessidade ou não de receberem medicamentos. A vacina BCG, então, vai entrar nesse conjunto de controle, mas com impacto pequeno no número de casos e grande no número de casos graves. Então vai ser esse o papel do BCG, evitar que uma criança prima infectada faça uma meningite tuberculosa, vá a óbito, fique com sequelas pela gravidade da doença. Continua a preocupação da co-infecção TBC-HIV. Este aqui é um artigo do Lancet em que ele relata o diagnóstico inicial de uma pessoa com tuberculose, o seu tratamento adequado, com os medicamentos adequados, e no retorno uma piora muito grande do quadro em vez de melhora. E aí o que se detectou é que ele era também portador de infecção pelo HIV. Então, sempre que você tem diagnóstico de tuberculose no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que você afaste a co-infecção pelo HIV, porque se houver co-infecção pelo HIV, esse paciente só vai tratar bem, só vai evoluir bem, se o HIV também for tratado. Se ele não evolui bem, ele arrasta com essa doença, ele vai contaminar um número muito grande de pessoas, e então é uma ação importante para o controle também. Então, tossiu por mais de 3 semanas, faz a baciloscopia, está positiva, tratamento. Usa-se pouco a cultura, ela tem indicações específicas, porque ela é muito demorada, né? E o nosso famoso teste tuberculínico, ou PPD, que é muito confundido também na nossa prática. O PPD não mede imunidade, portanto ele não é ideal para eu avaliar se o BCG funcionou. Ele mede contato com bacilo, resistência. Então, nós não utilizamos PPD para avaliar se eu devo ou não revacinar uma criança, nada disso. Ele vai ser usado principalmente na decisão de uso de medicamento ou não dentro dos contatos, né? Entre aqueles contatos, isso vai ser a principal indicação. Não é propriamente o nosso assunto, mas muita gente ainda não percebeu que a interpretação do PPD mudou.
Hoje não existe mais aquele chamado reator fraco. É reator ou não reator. Então, quando a dosagem é superior a 5 milímetros, eu tenho um reator. Né? Agora, se eu estou há 2 anos do BCG, porque o BCG pode alterar o PPD, aí eu tenho como parâmetro de positividade 10 e não 5. Mas passou 2 anos do PPD, volta a ser 5 o parâmetro para se considerar um PPD como reator. Né? E no manual vocês vão encontrar então os fluxogramas para abordar os contatos e, especialmente no caso do recém-nascido, decidir se você vai usar BCG ou não. Geralmente, nasce um recém-nascido na casa de um bacilífero, você não deve fazer BCG, deve iniciar a quimioprofilaxia com isoniazida. Passado 3 meses, se esse contato foi tratado, a criança está bem, assintomática, toda normal, você faz um PPD. Se o PPD for não reator, aí com 3 meses você faz o BCG e acompanha apenas essa criança. Se o PPD já for reator com 3 meses, quer dizer que a criança foi infectada, portanto não adianta fazer BCG, você vai completar a quimioprofilaxia durante 6 meses. Aí não é mais quimioprofilaxia, né? O PPD positivou, na verdade você está fazendo o tratamento de uma forma latente de tuberculose. E a quimioprofilaxia tem alta eficácia. Né? A vacina BCG, então, é feita, recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações ao nascimento. Está claro porque ao nascimento eu tenho que imunizar antes da infecção. Então, quanto mais precoce, melhor. Aqueles municípios que não conseguem vacinar na maternidade, em geral, aplicam o BCG no dia de coleta do exame do pezinho, que hoje é de 3º ao 5º dia, pela recomendação do NUPAD. Né? Então, vai fazer a coleta do teste do pezinho, você aproveita e faz o BCG naquele momento. Muitos ainda sentem falta de uma segunda dose de BCG. Por que ela foi retirada no calendário? Os adolescentes, adultos jovens, têm 2 marcas de BCG. Receberam BCG ao nascimento, depois, dependendo do estado onde ele residia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, ele pode ter uma segunda dose que foi feita aos 6 ou 10 anos de idade. Foi retirado porque um grande estudo clínico feito com o BCG brasileiro, com um segmento de milhares de crianças que fizeram ou não segunda dose, não conseguiu demonstrar vantagem em se fazer segunda dose. Então você tinha os eventos adversos, sem que as pessoas que recebessem segunda dose tivessem um risco menor de tuberculose. Foi feito também um estudo caso-controle no Recife. Muito importante esse estudo, porque em doenças muito crônicas, que podem demorar muito a surgir, o estudo de caso-controle é muito importante, e ele também analisando crianças que tiveram e adolescentes tiveram ou não tiveram tuberculose, não achou influência de uma segunda dose do BCG. Então esses 2 estudos nos convenceram ser desnecessário essa segunda dose de BCG, pelo menos do BCG brasileiro. Aqui no Brasil é o que a gente tem. Muito bem, entrando então na vacina propriamente dita. O que é a vacina BCG? Como eu disse, é uma vacina muito antiga, né? E os parâmetros para o desenvolvimento dela são parecidos com a experiência da vacina de varíola. Então, se tinha conhecimento de que o Mycobacterium bovis também podia infectar o homem, que esta infecção era mais branda do que pelo Mycobacterium tuberculosis, e que poderia oferecer uma proteção cruzada. Então o Mycobacterium bovis foi levado ao laboratório, cultivado, atenuado. Então a vacina é o Mycobacterium bovis atenuado, né? E aí então se desenvolveu a vacina, os testes iniciais, feita
tanto por via oral como por via intradérmica, mas hoje que nós tenhamos conhecimento, em programas nacionais de vacinação, apenas a via intradérmica é utilizada. Ela é sempre feita no braço direito, na região da inserção do deltoide, para que você facilite a procura de um paciente, se ele fez ou não BCG. Isso permite você fazer inquéritos, né? Para eu saber como estava a cobertura 3 anos atrás, eu posso pegar uma coorte de crianças de 3 anos, procurar a marquinha do BCG e falar, olha, tantos por cento estavam vacinados. Então é simplesmente para facilitar a procura da cicatriz que você faz no braço direito. Evidentemente, crianças mal formadas que impossibilitem o uso nessa região, você pode fazer por via intradérmica em outra região. O que você está provocando ali é uma infecção, essa infecção vai ter uma evolução, né? No início, vacina faz uma pequena pápula e desaparece, daí a alguns dias sim vai aparecer uma elevação, que depois vai formar uma bolha, uma crosta, úlcera, até cicatrizar. Essa evolução é muito individual. Nós achamos no livro, nos nossos manuais, o tempo mais habitual, mas ela pode ser mais arrastada sem que isso, ou mais acelerada, sem que isso represente um problema, né? Como toda vacina atenuada, a preocupação com a conservação deve ser extrema, né? Para não ser submetida ao calor. Quais são as contraindicações para a vacina? Então, a criança acaba de nascer e eu vou decidir se faço BCG ou não. O peso é a primeira contraindicação. Se a criança tem menos de 2 kg de peso, eu aguardo ela completar esse peso para a vacinação. Não existe muita evidência científica do porquê essa atitude é tomada. Essa é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que todos os países acatam. Então só aplicam o BCG uma vez que a criança tenha alcançado 2 kg de peso. A criança filha de uma mãe HIV positiva, se essa criança nasce assintomática, ela pode ser vacinada. Você não vai vacinar a criança HIV que tem algum sintoma compatível da doença, aí é diferente, né? Mas estudos patrocinados pela Organização Mundial de Saúde, principalmente na África, mostrou que a vacinação ao nascimento de filhos de mãe positiva assintomáticos não trazia repercussão do BCG. Ao contrário das imunodeficiências congênitas. Em geral, no período neonatal, eu não tenho sintoma, às vezes, ainda de imunodeficiência congênita. Quando eu aplico o BCG, essa criança pode fazer uma disseminação do BCG, dependendo do tipo da sua imunodeficiência. Isso tem levado alguns a advogarem o uso do exame no teste do pezinho para detectar se tem uma imunodeficiência congênita antes da aplicação do BCG. Essa não é a recomendação do Ministério da Saúde, porque, primeiro, o teste não é capaz de detectar todas as imunodeficiências. Mas vamos deixar isso para lá e acreditar que ele vá impedir a maioria das vacinações imunodeficientes. Você teria que retardar a aplicação da vacina até que o resultado chegasse. Então, neste momento, se faz a projeção de que você teria mais tuberculose grave por postergar o BCG do que disseminação do BCG por você estar vacinando uma criança com imunodeficiência. É claro que uma vez mudada a epidemiologia da doença, essa conduta pode mudar e tem muito colega que eu respeito muito, sempre advogando que a gente esteja discutindo sempre essa questão de vacinar BCG ao nascimento para que se evite
a vacinação de imunodeficientes. Mas no momento da nossa situação epidemiológica, né, do Brasil como um todo, isso seria um risco. Um equívoco, às vezes, é achar que o nível social serve para esse parâmetro. Aqui no meu hospital só nascem crianças de classe média alta, então eu posso esperar para fazer o BCG, porque nessas classes é menos comum a tuberculose. Nós que trabalhamos em maternidade estamos cansados de ver a criança receber alta da maternidade já no colo de uma funcionária da família. Esses elos existem. O professor Taubner, na Secretaria de Estado, comentava muito a doença meningocócica, uma epidemia na década de 70 em Ipatinga, em que as maiores taxas de ataque eram naqueles de classe social mais alta e mais baixa, porque usavam-se essas pessoas de classe social baixa como funcionários, naquela época como doméstica, como faxineira, babá. Então havia um intercâmbio muito grande dessas classes. Então não acho que classe social me dê garantia de que essa criança não vai ter contato com bacilífero. O mais adequado neste momento seria fazer mesmo o BCG ao nascimento. Uma questão também que pode trazer algum prejuízo são ferimentos, portas de entrada que possa haver no membro, que a roupa, qualquer ação inadvertida possa levar o bacilo para outras portas de entrada. Então evita-se a vacinação quando há lesões de pele, e aí se vai vacinar em outro lugar, se vai aguardar, tem que discutir individualmente, não há uma resposta comum. Um problema do BCG é que nós não temos um correlato de proteção fácil, ou seja, eu não tenho um exame de laboratório para dizer essa criança ficou protegida com BCG, essa não ficou protegida com BCG. O conhecimento que nós temos vem de estudos clínicos, de acompanhamento de coortes vacinadas e não vacinadas. Por isso eu tenho estudos e resultados muito desencontrados no mundo. O que nós temos certeza é que o BCG tem alta eficácia, em torno de 80%, e para esse conhecimento, o grupo aqui de Belo Horizonte, do professor Paulo Camargos, foi muito importante, né? Um estudo feito no Hospital da Baleia e outros poucos estudos no mundo, mostraram que ela vai impedir aquela disseminação da prima infecção para meningite tuberculosa. Então, essa nós temos segurança da proteção, não dada por um correlato de proteção, mas sim pelo acompanhamento de pacientes, né? Como nós vimos, a segunda dose foi então suspensa em 2006. No Brasil não se recomenda mais primovacinação acima de 5 anos. A única exceção vai ser em contato de hanseníase. Então, se você tem uma criança que mudou-se do exterior para cá, ou por alguma razão não foi vacinada até os 5 anos, o Ministério da Saúde do Brasil não recomenda a primovacinação, porque a partir daí a disseminação da infecção primária geralmente ocorre só no imunodeficiente, e o imunodeficiente você não pode vacinar. Quer dizer, não haveria um objetivo do uso do BCG acima dos 5 anos de idade. Contato de hanseníase nós vamos ver logo, e lembrar também que não se recomenda BCG para profissional de saúde. A norma antiga mandava fazer PPD do profissional, se fosse negativo, não se utiliza isso mais. Ideal que o profissional de saúde conheça se ele trabalha com risco de contaminação, que não é muito comum no serviço, talvez mais comum naqueles profissionais que tenham muito contato com imunodeficientes, que disseminam um número muito grande de bacilos e às vezes bacilos multiresistentes. Então é importante você conhecer seu PPD, para, no caso de uma suspeita de infecção, você detectar a viragem desse PPD e fazer o tratamento. O BCG não auxilia na prevenção do profissional de saúde. Em relação ao contato de hanseníase, também houve mudança com o tempo, né? Hoje você recomenda BCG
para todos os contatos de qualquer forma de hanseníase, independente se é paucibacilar, multibacilar, com alguns critérios. Os contatos que têm menos de 1 ano de idade, se já tiverem BCG, não precisam receber a vacina. Já as pessoas acima de 1 ano, aí vai entrar as crianças e tal, né? Se tiverem uma dose, você faz uma segunda para prevenção da hanseníase, desde que passe 6 meses da primeira dose. Então, você, por exemplo, pode fazer na criança no 2º ano de vida, desde que tenha passado 6 meses da primeira dose. Né? Se a pessoa tiver 2 doses de vacina já, não é indicado mais fazer o BCG. Se não tiver cicatriz nenhuma, você faz uma dose só. Então isso tudo está no nosso manual, que eu recomendei a vocês, né? E vocês depois podem ver detalhadamente. Então o BCG também tem esse uso em tentar contribuir para o controle da hanseníase nos contatos. Estudos em população não demonstraram proteção do BCG, ou seja, eu ter a população toda vacinada, em comparação com uma população que não é vacinada, parece não diminuir o risco de hanseníase. Ele tem essa ação localizada nos contatos dos casos de hanseníase realmente, né? Bom, problema importante de BCG são os eventos adversos. BCG, talvez não, com certeza é a única vacina em que a gente vê mais evento adverso relacionado com erros na técnica, com problemas programáticos, né? Porque a técnica intradérmica, ela não é simples, o volume da vacina é pequeno, então há necessidade de um tratamento muito adequado desse vacinador. A maioria das outras vacinas, raramente um evento adverso é por erro de técnica, em geral, em razão do próprio produto. No BCG, se eu tenho repetidos eventos adversos numa sala de vacina, eu devo fazer toda a revisão da aplicação do BCG naquele local. Os eventos mais comuns são as úlceras maiores, né? Então a úlcera até 1 centímetro a gente considera normal, passou de 1 centímetro, ela passou a não ser tão normal. E aí você vai avaliar a introdução ou não de isoniazida, 10 mg quilo dia, para controlar essa úlcera. Vai avaliar, não há necessidade de usar isoniazida em todas as úlceras. Já quando forma um abscesso, o abscesso pode ter relação com a aplicação mais profunda ou subcutânea do BCG. Quando há um abscesso, não se recomenda drenar, recomenda-se também o uso da isoniazida oral. Alguns trabalhos e alguns livros de referência admitem a possibilidade da aspiração com agulha, porque o risco da drenagem é você disseminar o BCG. Então, se está um inconveniente muito grande naquele local por alguma razão, se admitiria a aspiração com agulha. Mas o ideal é usar isoniazida, aquilo ter a drenagem espontânea e pronto, pelas normas aqui do Ministério da Saúde do Brasil. Pode haver formação de linfadenite também. Essa linfadenite geralmente é axilar e às vezes também ela ocorre na região clavicular. Precisa aí fazer uma pequena advertência. Você ter um gânglio até 3, 4 centímetros, duro, não aderido à pele, não doloroso, sem sinais inflamatórios, é normal no BCG. Não precisa de nenhuma ação, apenas acompanhar. A linfadenite é quando o gânglio adere à pele, aquela região fica hiperemiada, tende a drenagem, está quente. Então é uma linfadenite mesmo, não é simplesmente um aumento ganglionar. Aí também a recomendação é de você usar a isoniazida oral. Mesma questão do abscesso na drenagem, não se recomenda a drenagem. Alguns autores admitem aspiração com agulha, né, com seringa e agulha, mas não é uma prática comumente recomendada aqui no Brasil.
Nossa experiência com linfadenite é de um tratamento bastante arrastado. Geralmente as crianças precisam da isoniazida meses para ver cicatrização, né? Dependendo da tendência da pessoa, pode haver formação de queloide, e mais raro nós temos a BCG-IT, que é uma disseminação do BCG, levando a quadros muito graves. Isso geralmente vai ocorrer no imunodeficiente, na imunodeficiência congênita, quando inadvertidamente nós vacinamos uma criança com uma imunodeficiência congênita. E aí o quadro realmente é um quadro grave, de difícil tratamento, arrastado, de muito sofrimento para a criança. Esse é realmente um preço que nós temos a pagar. Toda reação mais importante que saiu do seu padrão, nossa, essa úlcera está muito grande, ou estou muito impressionado, ou tem linfadenite em mais de 2 regiões, investigar a imunodeficiência, né? Este pode ser um primeiro sinal de imunodeficiência primária, você ter reação grave com BCG. Uma outra coisa que nós temos visto e discutimos já com outros especialistas, principalmente professora Helena de São Paulo e outros, um BCG reacional, ou seja, a BCG já cicatrizou e, de repente, anos depois, o BCG reaparece. A conduta, primeiro, não se indica tratamento, a não ser que ele reapareça com uma grande complicação. É uma avaliação bastante cuidadosa se não está havendo imunodeficiência, se não está havendo uma doença degenerativa, né? E nós temos visto, eventualmente, o que não quer dizer que isso esteja correto, é preciso de fazer estudos bem desenhados, esse BCG reacional com outras vacinas. Então, às vezes, faz a vacina para meningite B numa criança de 2 anos, logo após a vacina o BCG reabre. Em geral, muito benigno, precisando só acompanhamento, né? Mas já há produção científica de colegas, principalmente de São Paulo, a respeito desta forma reacional. Sempre chamar a atenção, não reaplique BCG antes de 6 meses da primeira aplicação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o BCG. Com 6 meses tem cicatriz, independente do tamanho da cicatriz, o BCG pegou e ponto final. Depois de 6 meses da aplicação, eu não encontrei cicatriz, aí eu vou fazer a revacinação. Essa cicatriz, hoje, com as seringas descartáveis, tem várias formas, né? Não é exatamente igual. Porque se eu reaplico antes de 6 meses, eu corro o risco de 2 BCGs. Essa criança aqui é uma criança que fez o primeiro BCG, como a seringa extravasou um pouquinho, a família pressionou muito a equipe de saúde, que se a criança tivesse tuberculose era culpa da equipe, porque não sabia quanto tinha extravasado, a equipe se viu muito pressionada e aplicou nova BCG antes dos 6 meses, a criança acabou fazendo 2 BCGs. E aí a mesma família que pediu, ela vem em cima de vocês. Que absurdo, fez 2 BCGs, que povo maluco, né? Então, realmente precisa se guardar 6 meses. Agora, passou 6 meses, não tem cicatriz, vacinar e pronto. Não tem nada que fazer PPD, PPD não vai avaliar a imunidade. O que me mostra se a vacina pegou é a presença ou não da cicatriz. Então, não tem que fazer PPD para revacinar. 6 meses tem cicatriz, está vacinado, 6 meses da aplicação, né? Não tem cicatriz, eu revacino e pronto, desde que haja menos de 5 anos de idade, né? Acima de 5 anos de idade, a gente não aplica mais BCG. Então, a gente recebe muitas fotos, né, de complicações, acompanha. Aqui, por exemplo, provavelmente uma aplicação mais profunda, mas vocês veem que uma adolescente, né? Isso não era a primeira dose, mas uma infiltração tão grande. Então, aqui é um caso que talvez eu avaliasse
imunidade e acompanhar de perto, né? Úlceras muito profundas e a linfadenite. Esse aqui é um caso da doutora Tereza, que ela nos enviou à época, e a gente percebe a linfadenite, né, muito clara. Não é uma linfadenite muito grave, mas muito evidente do que a gente está falando. Essa aderência à pele, a hiperemia, e é uma adenite mesmo, e vai precisar de tratamento, né? O nosso manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos tem um ótimo capítulo sobre BCG e depois um anexo ao final que tem os diversos eventos, a conduta, se usa isoniazida, se não usa. É um excelente material. E ele chama muita atenção, como nós estamos vendo aí, que nas situações de evento adverso mais importante, você fazer a avaliação da presença de imunodeficiência. Então essa é uma posição que o nosso manual sugere. O Vaccines, que é o principal livro de vacinas do mundo, ele tem um capítulo sobre BCG muito bom, como tudo que é nele é muito bom. Nesse capítulo são citadas duas grandes revisões sistemáticas que não demonstraram benefício de isoniazida para tratamento de linfadenopatia, dessas lesões menores. É claro que cada BCG do mundo é uma, nós temos que ter muita cautela e não mudarmos nossa conduta. Nós continuamos recomendando o uso de isoniazida naquelas indicações do manual. Nós só temos sido mais cuidadosos, refletir melhor, né? Será que essa úlcera precisa mesmo de abordagem com isoniazida? Algumas crianças, a isoniazida provoca... Primeiro, você tem que arrumar como diluir, dá trabalho, né, para a família, para a equipe. Depois, ela costuma, às vezes, causar uma certa irritabilidade gástrica, que a criança, principalmente a criança do primeiro semestre, ela passa a regurgitar muito usando isoniazida, né? Mas, estando indicado, nós temos que usar. Apenas ponderar, se eu estou começando agora, discutir com um colega que tenha uma experiência, né? Às vezes o acompanhamento semanal, dependendo do evento, ele quebra a ansiedade nossa, a ansiedade da família e às vezes evita esse curso de isoniazida. Agora, um evento importante mesmo a gente deve utilizar, porque aí, inclusive, há a suspeita de uma imunodeficiência. Bom, chegando ao final já da nossa parte expositiva, nós vamos com uma atualidade. A fábrica de BCG brasileiro, que é considerado um BCG dos melhores do mundo, pela sua eficácia, pela sua segurança, nossa fábrica precisou ser fechada para reforma. E aí o Ministério da Saúde já sabia disso há um tempo atrás, começou a procurar BCGs no mundo, né, que nós pudéssemos comprar. BCG que fosse próximo ao BCG brasileiro, nas suas características, no que a literatura reserva, e que também o produtor tivesse capacidade de fornecer o quantitativo que o Brasil precisa. E foi o Serum Institute da Índia que disponibilizou esse BCG. O BCG produzido na Índia, ele tem características próximas ao BCG brasileiro e, portanto, foi adquirido pelo Ministério da Saúde e agora nós estamos usando esse BCG indiano. Agora, ele tem uma diferença muito importante, que é na questão da dosagem. Porque abaixo de 1 ano de idade, a dose é de 0,05 ml. E só acima de 1 ano de idade nós vamos usar 0,1 ml. Como as nossas seringas não tinham capacidade de medir 0,05 ml, junto com o BCG foi comprada uma seringa especial para este uso. Então você vai diluir o BCG com uma seringa comum, como sempre faz, e depois vai aspirar com essa seringa especial. Essa seringa é para uso apenas nos menores de 1 ano de idade. Ela tem um sistema de segurança, tem lá a marca de 0,05, e ela não permite você ficar aspirando mais e mexendo muito, ela trava, por uma questão de segurança.
Então é preciso ter precisão, aspirou o quantitativo correto, a mesma técnica de aplicação. O Dr. Evandro, que é responsável, referência de imunização no município de Belo Horizonte, já se mostrou preocupado comigo, que apesar dos treinamentos, dos avisos, que ele viu casos de aplicação de 0,1 ml abaixo de 1 ano. E aí não é recomendado pelo fabricante e nós não temos muito parâmetro do que poderá acontecer. De qualquer forma, é uma vacina de uso recente, nós devemos fazer aquilo que sempre devemos fazer: notificar os eventos adversos, notificar no sistema de informação, né? Fazer a investigação correta, acompanhar. Né? Muitas vacinas utilizadas no exterior, nós já detectamos no nosso sistema de vigilância de eventos adversos a vacina brasileiro, coisas que os países de origem não tinham detectado. Né? Então é muito importante que a vigilância esteja atenta, é um novo produto, e principalmente a sala de vacina e seus responsáveis estejam atentos para a questão da técnica e da dosagem. Né? Todos estavam com a impressão de que o BCG brasileiro, nos últimos 2 anos, estava muito reatogênico. Isso não passa de uma impressão, realmente nós vimos muitos casos de evento adverso local, mas isso pode ser simplesmente uma melhoria da nossa vigilância, do acompanhamento, uma melhoria da nossa comunicação, né? Então é difícil fazer essa avaliação. O fato é que, diante de um BCG mais novo, nós precisamos mesmo de atenção com a vigilância epidemiológica. Então, como eu prometi a vocês, está aí também meu e-mail pessoal, josegeraldoribeiro@uai.com.br. Algum trabalho, algum manual que vocês tiverem dificuldade de acesso à internet, né? Ou alguma discussão ou ponto de divergência, para quem está assistindo depois na gravação e não tem como interagir, fique à vontade para enviar para nós um e-mail e vou ter muito prazer em respondê-lo. Bom, então esse era o nosso conteúdo, né? Espero não ter sido muito cansativo, porque o BCG é sempre um assunto muito diversificado. E vamos ver agora se temos perguntas e participação da nossa webinar. Bom, nós vimos que o BCG é o bacilo bovis, é o Mycobacterium bovis atenuado. Então, o que se considera é que, da mesma forma que ele dá uma proteção cruzada para o Mycobacterium tuberculose, ele dá uma proteção cruzada para o Mycobacterium da hanseníase. São bactérias muito próximas, né? Confesso assim que os estudos que avaliaram a eficácia em contato existem, né? Não são estudos fáceis, porque são estudos em população e tudo mais, mas tudo indica que ele acaba fazendo uma proteção cruzada e aumentando a possibilidade do contato não desenvolver doença mais importante. Então, da mesma forma que o Mycobacterium bovis dá proteção para o bacilo de Koch, ele dá proteção cruzada talvez para o de Hansen, mas isso só entre os contatos. Sim, nós já acompanhamos casos muito graves, mas em geral são casos muito raros em crianças que receberam o BCG, depois desenvolveram uma infecção crônica pelo BCG, arrastada, com melhoras e pioras, e aí a gente acaba identificando que essas crianças são portadoras de imunodeficiência primária. Pacientes saudáveis, né, que não tenham nascido com deficiência primária, eu particularmente nos meus 33 anos de participação na imunização pública, não me lembro de ter visto. É uma coisa considerada extremamente rara. O bacilo é muito atenuado mesmo, e é o bacilo bovis, ele já não tem tendência de causar doença tão grave assim, mesmo o bacilo bovis não atenuado, né? Então,
Ocorre sim evento adverso grave quando há essa infelicidade de nós, sem sabermos, porque a criança acabou de nascer, estarmos vacinando uma criança com imunodeficiência primária. Bom, o local de aplicação fixo é só para facilitar o encontro da cicatriz. Então, na verdade, ela poderia ser aplicada em qualquer região, mas imagina, você vai avaliar se um paciente tem BCG, você fica procurando no corpo todo dele uma cicatriz pequenininha. Então, você fixa o lugar para o profissional já saber onde que ele vai procurar a cicatriz. Apenas para isso. Essa questão do resto da vida eu tenho um pouco de... não sei se 100% mantém para o resto da vida mesmo, né? Mas aquilo é uma cicatriz mesmo. Você teve, quando eu jogo o bacilo vivo, atenuado dentro da pele, eu provoco uma infecção, e a destruição tecidual ali é uma infecção mesmo, uma bactéria viva. E quando a pele se recompõe, ela faz a cicatriz daquele setor da pele que foi destruído. Então ela é sinal de que houve a infecção local pelo BCG. Por isso que a cicatriz é um parâmetro de que o BCG atingiu seu objetivo, que foi infectar ali no local e dar uma primeira experiência ao nosso sistema imunológico. Sim, examinou o recém-nascido, ele é assintomático, ele pode fazer o BCG imediatamente, não há razão de espera. Agora, o mais importante hoje na questão do HIV é que essa situação seja detectada antes da gravidez ou na gravidez, que a mãe seja submetida ao uso de drogas, que logo que nasça essa criança seja limpa, receba já a quimioprofilaxia, né? Para o HIV, e nessas situações o BCG realmente não tem risco. Então não há contraindicação da aplicação do BCG simplesmente porque a mãe é HIV positiva. Agora, se o recém-nascido apresenta algum sinal que pode estar relacionado a uma infecção congênita, aí você não faz até avaliar qual foi a situação ali. No Brasil, apenas em menores de 5 anos. Nós só quebramos essa regra no caso dos contatos íntimos de hanseníase, que aí nós vacinamos qualquer idade, dependendo daquela rotina que nós vimos durante a apresentação. Mas para a prevenção de tuberculose, apenas em menores de 5 anos de idade. Há necessidade de curso específico, sim. Esse profissional ele precisa ter acompanhado um profissional experiente e ter vacinado junto com esse profissional e recebido por parte da Secretaria Municipal Estadual de Saúde a definição de que ele está preparado para fazer BCG. Não basta ver como faz e sair treinando de qualquer forma. No passado, era feito o treinamento com PPD. Você aplicava 500 PPDs, né, fazia inquéritos, depois passava para o BCG e tinha toda uma forma de você treinar o profissional. Isso, infelizmente, hoje não é possível com a falta do PPD, mas o setor público tem feito cursos de preparação, de aplicação, né? E isso deve evoluir bastante agora com esses braços que simulam melhor a pele, né? Que você pode fazer um treinamento. E eu mesmo já treinei muito a aplicação usando soro fisiológico e a aplicação entre os colegas do curso, claro, com todas as condições de esterilidade e tudo mais. Então, há necessidade, você não pode ir para um recém-nascido fazer BCG sem que algum profissional habilitado tenha considerado que você está apto a fazer BCG. Bom, não existe assim um local, se você não pode fazer na inserção do braço direito,
você teoricamente pode fazer em qualquer local. A gente sempre dá preferência para o outro deltoide, a região do outro deltoide, né? Se ele nasceu sem o bracinho direito. Naquelas crianças que não há região do deltoide, às vezes na região da coxa, né? O importante é que seja intradérmico, né? Que ele não seja mais profundo. Fazendo a técnica intradérmica, seja no braço esquerdo, na coxa, a evolução vai ser a mesma do BCG que nós fazemos na região da inserção do deltoide direito. Sim, acontece, infelizmente, mais comumente do que a gente gostaria, né? Muitos hospitais em Minas Gerais não fazem BCG ao nascimento. Isso é uma realidade. Agora, a nossa cobertura do teste do pezinho, ela é em torno de 95%. Então, se está chegando muita criança com um mês sem BCG, é porque ela não colheu o teste do pezinho também. E aí a questão vai ficando cada vez mais grave, né? Não só o retardo do BCG, como a ausência da criança naquele 5º dia tão importante, em que você vai coletar o teste do pezinho, vai avaliar se a criança está ictérica, vai ver como está a amamentação e apoiá-la, vai ver se a mãe está tendo um puerpério adequado, né? Muitas vezes pedir ao profissional da saúde da criança que avalie essa criança por qualquer achado. Então, assim, eu consideraria extremamente grave se num município estivessem aparecendo crianças de um mês sem BCG. É sinal que falhou a aplicação no hospital, mas isso infelizmente é relativamente comum em Minas Gerais. Mas e o 5º dia, que é dia da coleta do exame? Será que falhou lá no centro de saúde também, né? Será que não foi colhido também o teste do pezinho? Aí tem que se rever toda a assistência primária, básica à criança no município. Não, na verdade, ele pode fazer até completar 5 anos. Completou 5 anos de idade, não faz mais. O problema é que nós vimos que o BCG vai ser útil se chegar antes da infecção. Se eu demoro muito a fazer, a probabilidade da criança ter contato com um bacilífero e eu chegar com o BCG depois é maior. E aí o BCG não vai trazer muita vantagem nenhuma para essa criança. Então, quanto mais cedo, melhor, para você chegar antes do bacilo, né? Daí a vacinação antes da alta da maternidade fosse o ideal, antes que houvesse contato com outras pessoas da comunidade próximos à criança que possam ser bacilíferos. Não, de forma nenhuma. Abaixo de 1 ano de idade, esse BCG só pode ser aplicado com a seringa específica. Então, entrar em contato com a coordenação do município, da diretoria regional, o que for, só pode ser aplicado abaixo de 1 ano, o 0,05 ml, com a seringa própria para isso. A outra seringa habitual só para maior de 1 ano, quando ele estiver sem BCG. Ao avaliar um contato de tuberculose, nos contatos que são crianças, o exame clínico é extremamente importante, né? Então ele pode ter, na verdade, uma gangliopatia, você vai achar um gânglio mentoniano, sugestivo. Então o exame clínico é o primeiro passo. O raio-x de tórax é mandatório, você sempre faz nos contatos, né? E o PPD, se ele estiver disponível. Fazendo o PPD, você vai classificar. Esse é um paciente assintomático não reator, quer dizer, é um paciente que ainda não foi infectado. Esse é um paciente assintomático reator, ou seja, ele foi infectado, ele só não teve a doença. Ele é sintomático, então ele vai para tratamento, né? Então lá no manual tem o fluxograma direitinho de como conduzir os menores de 10 anos e os maiores de 10 anos, que são contatos de um bacilífero. Basta você seguir o cronograma, ele é muito
claro, ele pega a pessoa, está sintomática, tá, vai para cá. Não, é assintomática, eu faço raio-x de tórax e PPD. Deu isso, eu faço aquilo. Então, o fluxograma é muito bem feito, muito claro. Então, são esses exames que eu vou utilizar. É claro, se o paciente for suspeito de tuberculose, o contato for suspeito de tuberculose, aí eu vou usar o exame apropriado para aquela localização em que eu estou suspeitando da doença. Mas para avaliação do contato, o exame clínico é rigoroso, raio-x de tórax e PPD. Se tiver mais de 2 quilos, pode receber. Agora, eu não acho necessário esta pressa também. Eu estou falando que sim, porque o conceito de UTI neonatal tem mudado um pouco. Então, existe aquela UTI tradicional que a criança fica enquanto está precisando de suporte de terapia intensiva. E tem o chamado UTI, que é de cuidado progressivo. Então, a criança entra com um quadro respiratório grave, ela faz surfactante, vai para o respirador, tal. Na medida que ela recupera, ela vai ficando ali. E às vezes só recebe, vai passando para leitos dentro do próprio serviço, né? Se ela tem mais de 2 quilos e não está mais necessitando tratamento, ela pode ser vacinada. Mas é uma questão que a gente avalia mais individualmente, com mais cuidado, sempre conversando com o neonatologista, né? É uma situação especial. Se nós vacinarmos as crianças que estão no cuidado básico, né, em alojamento, com a mãe, que nasce em Minas Gerais, já seria um sucesso, né? A UTI é um outro passo que a gente pode dar com cuidado. Sim, não há nenhuma contraindicação de fazer esse BCG no mesmo dia que qualquer vacina. O risco maior que a gente percebe é ocular. Então, o BCG deveria sempre ser feito com óculos cirúrgico. Porque, às vezes, quando o profissional está fazendo o BCG, extravasa naquele espaço entre a seringa e a agulha e pode contaminar os olhos, né? Então, é recomendado proteção dos olhos para fazer BCG. O restante, se um acidente com agulha, ali a dose de um Mycobacterium bovis atenuado é tão pequeno que eu nunca vi nenhuma complicação, nem relato. Agora, a questão ocular, sim, nós temos que ter cuidado. Não, a nossa recomendação nesse momento é sempre usar o BCG do mesmo laboratório. Vocês estão vendo, nós já estamos lidando com BCG de um outro país, né? Então, a não ser que haja uma recomendação específica para isso, né? Olha, estou enviando esse diluente aqui, pode utilizar. Nós não devemos improvisar, devemos usar esse BCG da Índia rigorosamente dentro da técnica que foi enviada pelo Ministério da Saúde através de um ofício. As referências regionais estão bastante informadas, municipais também. Utilizar rigorosamente dentro da recomendação. Não, o contato profissional com hanseníase não oferece risco de transmissão. A transmissão da hanseníase é por contato constante, íntimo, né? Então, o pessoal de controle de hanseníase da região sabe orientar isso muito bem, mas a gente não observa esse aumento de risco do profissional de saúde só por atender alguém com hanseníase, não há nenhum risco nessa situação. Muito obrigado, então, pela persistência de todos e um abraço para aqueles que estão assistindo a gravação.